Mas nós queremos saber agora quem é a Rosângela Virmont. Essa moça linda, né? Eu falei que ela é mega fotogênica, né? Rosângela, o que a gente conhece um pouquinho sobre você, né? Tua formação, nós sabemos que você é advogada, né? E dentro do mundo político, você é secretária municipal de assistência e desenvolvimento social da cidade de Guarapuava, né? Também, dentro da igreja, como uma mulher cristã, você faz parte do líder do departamento feminino da Assembleia de Deus também. Então, assim, primeira pergunta que eu quero te fazer, tá? Como foi a tua decisão para você entrar na vida política, sendo que você desenvolve já um trabalho espiritual na igreja? Então, geralmente, as meninas querem, as mulheres, né? As meninas e as mulheres, né? Ah, eu quero ser uma missionária, eu quero ser uma pregadora, uma cantora, uma líder de círculo de oração, e você já foi para o outro lado, para o lado social, o lado físico da coisa. Me conta, como é que foi essa decisão para você entrar para a vida política? Então, eu fui criada dentro da igreja, né? Tenho 46 anos, a vida inteira. Eu brinco que eu tenho um chip da harpa cristã na cabeça, né? Só começar a cantar o hino eu já sei, né? Porque nós fomos criados dentro da igreja, né? Participando de todos os ministérios. E chegou um período na minha vida, depois da época de formação e tudo, mesmo estando participando ativamente como líder de adolescentes, de casais, ministérios de louvor, chegou um momento na minha vida que eu comecei a orar e pedi para Deus que eu queria viver realmente o propósito dele para mim. Por que eu nasci? Comecei a questionar Deus. Para que eu vim nessa terra? Eu quero viver a vontade de Deus, sem limites. Comecei a orar e pedir. E Deus começou a me encaminhar. E assim, não sei na vida de vocês, né, mas para mim foram por pequenos começos, né? Sempre a gente ouve falar, não despreze os pequenos começos, né, as primeiras etapas. Sim. E para mim foi assim. Foram pequenos começos, eu comecei a liderar as mulheres na igreja, né? E aí, da liderança da igreja, eu comecei a pedir muito para Deus que eu não gostaria de ficar dentro das quatro paredes. Eu queria muito alcançar outras mulheres, né? E Deus começou, assim, a me dar muitos projetos fora das quatro paredes. Comecei a fazer projetos sociais envolvendo a igreja inteira e principalmente com as mulheres. Hoje eu tenho um projeto social num hospital da cidade com mulheres vulneráveis, né? Sim. Elas têm os bebezinhos prematuros, e eles têm que ficar na UTI. Essas mulheres não têm dinheiro nem para ir para casa. Então, elas têm que ficar de meia hora entrando na UTI para dar mamar e acabam ficando internadas, né? Junto com a criança. Junto com a criança e deixam os maridos, os filhos, né? E ficam ali bem fragilizadas. Nós temos equipe de mulheres da igreja que entram todos os dias cuidando dessas mulheres. E aí, o projeto foi expandindo. Começamos o projeto com as mulheres que tomam quimioterapia, com detentas, com prostitutas, com garis. E assim, mal sabia eu que Deus já estava me encaminhando para a minha vocação, né? E aí chegou um tempo, em 2020, os homens da minha casa, né, o Saulo, meu irmão, que é pastor em Atlanta, e meu pai, foram os homens da minha casa que me incentivaram a entrar na vida pública, né? E assim, é muito interessante o que você está falando, porque geralmente eu vou ajudar pessoas, e dentro do contexto da igreja, Fábio e pastor Antônio, a gente sempre acha que ajudar pessoas eu vou ali naquela casa fazer uma oração, né? Você é uma missionária, vai lá, ora e ajuda a pessoa tal. Isso é muito bonito, né? Então, se você fala assim, eu vou ser uma missionária, as pessoas, glória a Deus, aleluia, eu vou, né? Mas quando você diz que vai entrar para a vida política, existe um estigma muito grande, né? Por conta de todo o mundo político, né? Como você já vai falar agora sobre o incentivo que você teve do seu pai e do seu irmão para que você entrasse, mas como é que foi mostrar para o povo que você poderia fazer a diferença no meio político e quebrar esse estigma, né? Que eu não posso ser política, porque por anos a gente não pôde falar de política na igreja, né? E graças a Deus hoje está muito mais aberto. Então me conta, como é que foi isso? Então, o incentivo voltando, e como... eu tive muitos sonhos proféticos. Sim. Eu creio que a maioria do nosso público crê, né? Sim. Sonhos, profecias. Pelo e Deus é para crer, né? É para crer, né? Tem que crer. Por isso que eu creio na minha geração, né? E eu acredito também, né? Porque eu tive chamado de Deus, eu não tenho a menor dúvida do meu chamado, né? Deus foi me falando em profecias, em sonhos, e chegou um período da minha vida que meu pai me chamou, foi em 2020, né? E falou, olha, Rosângela, se Deus falou tudo isso com você, se você tem chamado, você acredita, então vai lá e coloca o seu nome como candidata a vereadora do município. E eu falei, pai... você começou como vereadora, então. Falei, pai, vou estudar ciências políticas, eu não tenho nada a ver com o mundo político, não é só igreja, um universo diferente. E ele respeitou, né, a minha decisão.
Só que passaram alguns meses, o meu irmão veio dos Estados Unidos, que é pastor também, e aí os 2 pastores me sentaram em casa e os 2 começaram a pregar para mim. E falou para mim, menina, você está preparada, você está pronta, se as pessoas boas não ocuparem as cadeiras na política brasileira, né, sempre vai ser a mesma coisa, nós não teremos mudanças. E eu, nos últimos minutos, entrei como candidata a vereadora na minha cidade. Dos 320 candidatos, eu fui a 14ª mais votada, né, do município. Fizemos assim, né, pai? Com poucas pessoas, com amigos que acreditaram, com poucos recursos, mas tivemos uma resposta muito significativa, né? Uhum. E aí, após as eleições municipais, chegou o prefeito eleito e me chamou para assumir a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que depois eu falo sobre isso, né? Sim. Uhum. Mas, voltando, na segunda pergunta que você me fez, eu sempre comento nas igrejas que eu estou, ou onde eu estou palestrando, que o meu chamado, eu acredito que é o menos entendido dentro da nossa igreja. Quando Deus chama as pessoas para ir para a África, pregar, cuidar do Ministério Infantil ou das crianças, todo mundo, glória a Deus, né? Mas quando você fala, Deus me chamou para um campo missionário muito árido, que é a política, a própria igreja, o próprio reino, às vezes, dá um passo atrás, né? Então, é realmente muito desafiador estar na política. E, às vezes, eles têm a tendência de votar mais em alguém que não é cristão, né? Do que cristão. Isso tem mudado bastante.